Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia Bíblica Online. Eu sou o irmão Medeiros, o mesmo do canal Defesa da Fé, e estou aqui para compartilhar com você os meus conhecimentos, aquilo que Deus, pela sua misericórdia, permitiu que eu viesse a ter. Antes de começar essa aula, eu gostaria que você se inscrevesse e já ativasse a notificação, para que quando chegar uma aula nova, e toda segunda, quarta, sexta e domingo teremos aula, você fique sabendo. Também gostaria que você desse um like para que o YouTube possa recomendar mais esse vídeo e compartilhasse, né? Porque o que você vai aprender aqui é bênção. Bom, sem muita demora, nós vamos entrar aí na matéria que é hermenêutica, na aula 1. Então, bora para as explicações. Muito bem. Hoje em dia, nesses últimos anos, tem se popularizado a ideia errônea. E quando eu digo errônea, é errônea mesmo, de que não precisamos interpretar a Bíblia. Para pessoas que acessam YouTube, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e etc., é comum as pessoas levantando praticamente um protesto contra aqueles que leem a Bíblia e procuram interpretar. É bom entender logo de cara no curso que as pessoas que querem interpretar a Bíblia, elas procuram nas Escrituras Sagradas a mente divina ao nosso alcance. Por quê? Porque o nosso objetivo ao interpretar as Escrituras Sagradas é fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus é necessário que eu e você entendamos a vontade de Deus. E aí as pessoas dizem, não, mas é só abrir e ler que você pode entender. Bom, se você observar na palavra de Deus, não é tão simples assim. Essa ideia está completamente equivocada e a própria Bíblia, preste bem atenção, a própria Escritura Sagrada mostra isso. E eu vou ler um texto aqui e você acompanha aí comigo na tela do seu aparelho. Atos capítulo 8, versículo 30, olha o que Filipe disse ao eunuco. Eunuco é aquele etíope que ele batizou. Diz assim, ó, versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ou seja, você entende o que você está lendo? Você está entendendo as Escrituras Sagradas? Por que Filipe perguntou aquilo para ele? Por dois motivos. Primeiro, que tipo de método de interpretação o eunuco estava usando? Segundo, o eunuco conhecia o Antigo Testamento, ele era um etíope, conhecia a cultura, conhecia os costumes, conhecia as condições de Israel. Como eu disse na outra aula de bibliologia, tudo isso vai ser importante para você conhecer as Escrituras Sagradas. Tudo isso tem relevância nessa matéria. Inclusive, versículo 31. Observe a própria resposta do eunuco. Diz assim, ó, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Aí eu faço uma pergunta para você. Primeiro, por que será que lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e mestres? Por que tem o dom de mestre? Por que será? Então, tudo isso tem uma relevância. O eunuco, apesar de estar lendo, não estava entendendo. Por quê? Você deve considerar duas coisas. Primeiro, a Bíblia, ela é um livro singular e especial. Ela se distingue dos demais livros porque ela é um livro espiritual. Então, para entender a palavra de Deus, para entender as Escrituras Sagradas, não basta apenas pegar e ler. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, uma pessoa, ao estudar as Escrituras Sagradas, ela deve primeiro dirigir uma oração a Deus.
para que Deus possa, através do Espírito Santo, nos ajudar a compreender melhor as Escrituras, a vontade dele. Então, a Bíblia fala que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Sendo assim, é importante que você seja espiritual. E também, dependendo da situação, do livro, do capítulo, do versículo que você estiver lendo, conhecer uma série de outras coisas. Que na hermenêutica, na bibliologia, essas duas primeiras aulas, essas duas primeiras matérias, você já vai conseguir entender isso direito. Tanto que o próprio Filipe explicou para o eunuco a respeito dessa passagem do profeta Isaías, a qual ele lia. Então, Filipe era um homem espiritual, já com uma certa experiência com Deus. Desse modo, com certeza, conheceremos a vontade de Deus e, sendo assim, faremos a vontade de Deus. Bom, agora eu quero falar aqui de alguns pilares da hermenêutica. Alguns pilares. Olha só, primeiro, estude a Bíblia Sagrada partindo do pressuposto que ela é a autoridade suprema em questão da fé e da doutrina. Então, a Bíblia ela é a autoridade suprema. Se algum outro texto venha contrariar a palavra de Deus, então ele não serve. Você descarta ele e fica com a Bíblia. Se ele falar a mesma coisa que a palavra de Deus, são questões ambíguas. E se ele confirma a palavra de Deus, melhor ainda. Bom, segundo, não se esqueça que a Bíblia é a melhor intérprete dela. Ou seja, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Eu recentemente falei, muito se ouve na internet, né? Porque os cães gulosos, eu mostrei quem são os cães gulosos lá do livro do profeta Isaías, esse mesmo que o eunuco lia. Eu mostrei. Então, é muito comum as pessoas se atrapalharem. E quando as pessoas se atrapalham, elas cometem heresia. E isso não é uma coisa que agrade a Deus. Terceiro, dependa primeiramente da fé salvadora e do Espírito Santo para a compreensão. Então, para você compreender, você tem que depender exclusivamente do Espírito Santo. Por isso que eu falei, para entender a palavra de Deus, é necessário que a gente venha ser espiritual. Nós precisamos ser espirituais para entender a palavra de Deus. Quarto, olha só. Interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. Então é muito comum as pessoas terem algumas experiências pessoais e falar um monte de abobrinha aqui no YouTube. As pessoas estão interpretando a Bíblia. Quando você vê os vídeos que as pessoas têm lançado aqui, você fica de queixo caído. O tanto de abobrinha, de bobagem que as pessoas falam. Pois é. Então a Bíblia, você não pode interpretar ela à luz das suas experiências pessoais. Deu para entender, né? Olha só, quinto, os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem que os faça mandamento geral. Então, vai prestando atenção nisso. Sexto, o principal propósito da Escritura é mudar as nossas vidas, não multiplicar nossos conhecimentos. Outra coisa também que é muito importante, não é? O sexto é muito importante porque o principal propósito da Escritura é mudar as nossas vidas, não é? E o quinto também, muito importante. Os exemplos só têm autoridade quando amparados para uma ordem que o faça mandamento geral. Então, cuidado com os exemplos, porque eles podem ser distorcidos. E também, cuidado com a multiplicação do conhecimento. Você não deve engordar. Você deve utilizar aquilo que você aprende, evangelizando pessoas, convidando para ir na igreja, etc. Desculpe aqui o meu nariz. Sétimo, todo cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a Escritura, seguindo princípios universalmente aceitos pela ortodoxia cristã. Oitavo, então quer dizer, todo mundo pode interpretar a Bíblia, mas tem que tomar cuidado com certas regras. Oitavo,
Apesar da importância da história da igreja, ela não chega a ser decisiva na fiel interpretação da Escritura. Ou seja, a minha opinião de nada interessa, né? Eu sou pastor de igreja, sou um pastor. A minha opinião não interessa. O que manda é o que está escrito na palavra de Deus. Então não interessa se o fulano, o ciclano ou o beltrano falou. O que manda é a Bíblia. Amém? O que manda é a Bíblia. E 9. O Espírito Santo quer aplicar as promessas divinas exaradas na Escritura à nossa vida, a vida do crente em todos os tempos. Então, essas são as regras de interpretação da Bíblia. Tá certo? Olha, ficamos por aqui. Deus abençoe. E eu quero fazer um convite para você conhecer meu outro canal, que é o Defesa da Fé. Esse que você está vendo aí, tá bom? Deus abençoe. Tem alguns vídeos recomendados aqui. E até o próximo vídeo. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou.